Olá pessoal, tudo bem? Vamos então estudar mais um encontro que nós teremos com a nossa queridíssima língua portuguesa. Então vamos lá, vamos ver se nós nos lembramos do que falamos na nossa última aula, no nosso último encontro. Nós estávamos falando sobre os verbos e seus respectivos complementos, você lembra? Só para relembrar aqui bem rapidinho, nós falamos sobre a classificação desses verbos, os vários verbos da nossa língua portuguesa, como verbo transitivo, verbo intransitivo ou então verbo de ligação. Só que nós ficamos apenas na transitividade, o verbo transitivo, essa primeira transitividade. Nós dissemos a você que o verbo transitivo, ele pode ser considerado ou classificado como direto e indireto, ou ele pode receber ainda as duas classificações ao mesmo tempo, verbo transitivo direto e indireto. Nós também dissemos a você, uma rápida lembrança, olha só, que esse verbo transitivo exigirá aí no período um complemento, e como é que é? Um complemento verbal, verbal. E quando falamos em complemento verbal, nós devemos lembrar dos objetos, objeto direto, objeto indireto. Então, o verbo transitivo direto exige um objeto direto como complemento. O verbo transitivo indireto exige o objeto indireto como complemento. E o verbo transitivo direto e indireto, lógico, exigirá os dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Sobre esses dois nós ainda não falamos, falaremos daqui a instantes, mas nós ficamos aqui na parte de objeto direto e objeto indireto. Nós conversamos sobre os seus núcleos e as características desses núcleos. Os núcleos que devem ser constituídos por substantivos, quando não forem substantivos, aí serão os pronomes, os numerais ou os verbos, que daí passarão a ser chamados de orações substantivas. Agora vamos só continuar aqui, nós falamos sobre, agora eu vou apagar aqui, só foi para lembrar o que vimos na nossa última aula, no nosso último encontro. Agora deixe-me só fazer um comentário. No último encontro eu falei sobre o núcleo do objeto direto. Aí eu fiz este comentário aqui, ele não pode, olha só, me lembro de ter falado isso aqui a você, ele não pode, mas eu estou falando do núcleo dele, tudo bem? Ele não pode ser preposicionado, não pode ser preposicionado, mas eu deixei bem claro a você que a regra seria esta daqui, não pode ser. Só que às vezes, por algumas razões gramaticais, o núcleo do objeto direto, ele pode aparecer também preposicionado. Aí nós veremos a quebra dessa regra. A regra é não pode, mas às vezes por algumas razões isso vai acontecer. Agora veja só. Se você, por exemplo, pega este período, apareceu em prova este período aqui, mulher, olha só, foi uma questãozinha de prova. Mulher que a dois ama, a ambos engana. Olha aí, foi uma questãozinha de prova. Sua prova estava simplesmente pedindo a função sintática de A2 e a ambos. Olha aí, função sintática de A2 e a ambos. Ora, se você perceber pela regência do verbo, você já consegue entender o complemento aqui. Mas primeiro vamos tentar encontrar um sujeito, um verbo, um complemento. Vamos tentar encontrar isso tudo? Olha, eu tenho dois verbos. Eu tenho o verbo amar, eu tenho o verbo enganar. Nós temos dois verbos, nós temos duas orações, só a título de curiosidade, o nosso período já é composto. Aí você tem aqui, Rose, quem é que está amando esses dois aqui? Quem é que está amando os dois? A mulher, tudo bem? Só que a mulher está sendo retomada aqui por este que. Depois nós vamos comentar sobre isso, mas você tem aqui uma retomada que, retomando mulher, vai ser um pronome relativo aqui, indicando, substituindo mulher, mas nós vamos comentar isso depois. Mas você tem, Rose, mulher está amando, esta mulher está amando esses dois. Opa, regência então. De acordo com a regência do verbo amar, quem ama aqui está amando o quê? Algo. Quem ama, ama algo. E aqui esta mulher está amando o quê, Rose? Dois. Esses dois aqui. Ou seja, se o seu verbo não exigiu qualquer tipo de preposição, então ele é transitivo o quê? Direto. Verbo transitivo direto exige, então, como complemento um objeto direto. Simples isso, né? Mas aí você se lembra,
o objeto direto, cujo núcleo aqui é 2, lembra, ó, núcleo tinha de ser um substantivo, só que aqui a regra está sendo quebrada. Então, aqui nós temos um numeral, vou escrever aqui para você, ó, numeral substantivo. Por que substantivo? Porque está sendo núcleo. Numeral substantivo. Olha aí, ó. Numeral substantivo. Como núcleo do objeto direto. Aí você se lembra. Núcleo do objeto direto não pode ser preposicionado. Só que se você observar bem este A que você está vendo aqui, ó, é uma preposição. Olha aí, ó. Isso aqui é uma preposição. Ah, Rose, não poderia aparecer uma preposição diante do núcleo do objeto direto. De fato, não. De fato, não. Só que aqui nós temos uma preposição acompanhando o seu objeto direto e de forma corretíssima. Preposição que acompanha o objeto direto. Aí eu já passo a chamar este objeto, vou escrever logo aqui embaixo a você. Eu passo a considerar, então, esse objeto direto como o quê? Preposicionado. Olha só, objeto direto, preposicionado. Está vendo só? Então, nós temos algumas razões para preposicionar aí o nosso objeto direto. A regra, eu vou falar novamente, você não vai sair preposicionando o seu objeto direto à torta e à direito. Você não vai sair preposicionando. Só que existem algumas regras, por uma questão de ênfase, para desfazer ambiguidade, porque você está trabalhando com um pronome pessoal oblíquo tônico. Por algumas razões, você acaba preposicionando o seu objeto direto. Quando isso acontecer, você diz que se trata de um objeto direto preposicionado. Detalhe, não foi porque a preposição apareceu que você passa a considerar isso objeto indireto, tá, galerinha? O importante aqui é você observar a regência do verbo e o seu respectivo complemento, recebendo exatamente a mesma classificação. Se você disse que o seu verbo aqui, ó, amar, ele é transitivo direto, então o seu complemento, mesmo aparecendo com a preposição, deverá ser considerado também um objeto, perdoe-me, um objeto direto. Objeto direto preposicionado, tudo bem? Aí aqui você tem, mulher que a dois ama, a ambos engana. Olha o verbo enganar, regência, gente, tudo em função da regência, tudo em função da regência. Aqui você tem, de acordo com a regência do verbo enganar, quem engana, engana algo. Aqui quem engana está enganando o que, Rosi? Eu digo a ambos, a ambos. Se você ama a dois, você engana ambos também, tá vendo? Então você tem algo sem exigência de preposição, o seu verbo também é transitivo direto. Já que você deve ter copiado isso daqui, eu vou apagar para eu ter mais espaço. Olha só. Verbo transitivo direto, como complemento, objeto direto. Aí até mesmo por uma questão de paralelismo, ó, galera, se eu preposicionei o meu primeiro objeto aqui, ó, então até mesmo por uma questão de paralelismo eu vou colocar uma preposição no meu segundo objeto. Segundo objeto, objeto direto, também está vindo como uma preposição. Então eu também digo que é objeto direto o quê? Preposicionado. Entendi isso, ah? Então, olha só, a regra é que o objeto direto não possa ser preposicionado, mas vai acontecer de você perceber uma preposição acompanhando o seu objeto direto? Claro. Agora, qual é a melhor maneira de eu perceber isso? Não ter dúvidas de que se trata de um objeto direto preposicionado e não de um objeto indireto, aquele que obrigatoriamente aparece preposicionado. Qual é a melhor maneira? Você conhecer a regência. Se eu não conhecesse a regência do verbo amar, eu apostaria numa transitividade indireta porque eu vi a preposição. Aí a tendência é você pensar que quem ama, ama a algo. Quem engana, engana a algo, mas não é. Conhecendo a regência, nós percebemos que quem ama precisa amar algo, quem engana precisa enganar algo. Então aqui não se trata de um objeto indireto. Aqui se trata de um objeto direto acompanhado de uma preposição. Aqui se trata de um outro objeto direto acompanhado de uma preposição. Então, por favor, é conhecimento de regência. Precisamos estudar mais um pouco a regência para nós não nos confundirmos com essa diferença entre o objeto direto preposicionado e o objeto indireto. Tudo bem, gente? Ok? Então, fica aí a dica para você. Aí nós vamos falar agora um pouquinho sobre o verbo intransitivo. Daqui a pouco nós faremos algumas questões, vamos fazer assim, algumas questões de provas preparadas, eu preparei aqui para você. Mas por enquanto, deixe-me falar um pouquinho sobre o verbo intransitivo.
Olha, só recapitulando, tá? Verbo transitivo exige complemento? Sim. Mas é que tipo de complemento? O complemento verbal, o objeto direto ou o objeto indireto. E o verbo intransitivo, Rose? Olha só, gente, o verbo intransitivo também costuma pedir um complemento. Ah? Também costuma pedir um complemento. Ah, ele, dependendo do seu período, você vai perceber que ele não tem, na verdade, não há condições para que ele estabeleça um enunciado de sentido completo, somente ele e o seu sujeito. Sujeito, verbo e um complemento. O verbo intransitivo também exigirá, em determinados períodos, aí um complemento. Agora, qual é a diferença? Não é o complemento verbal. Porque quando você pensa em complemento verbal, você tem de pensar em quê? No objeto direto ou no objeto indireto. Só que objetos são complementos para verbos transitivos. O verbo intransitivo pede complemento verbal? De fato, não. Mas ele exigirá um determinado complemento em determinados períodos? Sim. Mas que tipo de complemento? Costumamos falar em complemento adverbial. Olha aí, ó. Costumamos falar em complemento adverbial. Ou também podemos considerar isso complemento circunstancial. Ó, complemento circunstancial. Vou dizer uma coisa a você, também o conhecimento da regência ajuda muito. Se você estuda regência verbal, você vai perceber que alguns verbos, eles se apresentam já assim, como verbos intransitivos. Então, se você estudar regência, isso vai facilitar muito a sua vida no conhecimento desses verbos também. Mas verbo intransitivo não exigirá complemento verbal, não exigirá objeto direto, não exigirá objeto indireto, mas em determinados períodos ele exigirá um complemento considerado circunstancial ou complemento o quê? Adverbial. Quer ver só? Período de prova. Período de prova. Apareceu assim, ó. O Brasil está. Olha só. O Brasil está. E está na América. Olha aí, ó. E está na América do Sul. O Brasil está na América do Sul. Sua provinha simplesmente questionava que na América do Sul, aqui, ó, era complemento de um verbo de ligação. Ou seja, afirmava que esse está é verbo de ligação. E a sua concorrência, o que é que pensa? Eu já memorizei os verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, aparecer. Eu já memorizei. Então, isso aqui é verbo, estar, então é verbo de ligação. Gente, não é assim. Não é assim. Cada verbo possui sua característica, apresenta suas regras. Então, o detalhe é ler, interpretar, analisar direitinho, perceber a coerência e as características desses verbos. Se você perceber aqui, você não tem nenhuma característica de verbo de ligação. Agora, vamos tentar encontrar sujeito, verbo e complemento? Vamos lá? Olha só. Você tem aqui, ó, verbo, estar. Agora, Rose, o que é que está na América do Sul? Eu responderia a você o quê? O Brasil, ó. O Brasil é o seu sujeito, o Brasil é o seu sujeito, cujo núcleo é este substantivo aqui, ó, Brasil. O único núcleo, o seu sujeito, já é considerado simples. Só para você perceber, olha o núcleo do seu sujeito. Núcleo do sujeito, Rose, Brasil, substantivo. Estamos cumprindo a regra? Sim, que o núcleo do sujeito tem de ser, em regra, constituído por um substantivo. Agora, também, só a título de curiosidade, você diz que Brasil é um substantivo, você está atribuindo esta função à palavra Brasil. Daí você se lembra, bom, substantivo é uma das 10 classes gramaticais. Se substantivo é uma das 10 classes gramaticais, então a análise que eu estou fazendo agora é o quê? Morfológica. Olha só. Análise morfológica. Pronto. Agora, eu estou dizendo que Brasil é núcleo do sujeito. Aí você pensa logo, o sujeito faz parte das 10 classes gramaticais? Não, não faz parte. Se sujeito não faz parte das 10 classes gramaticais, qual é, então, a análise que agora nós estamos fazendo? Sintática, então, olha só. Análise, vou colocar bem aqui, ó, sintática. Pronto. Análise sintática. Deixe-me melhorar isso daqui. Análise sintática. Você diz Brasil, Rose, substantivo. Análise morfológica. Brasil, Rose, núcleo do sujeito. Análise o quê? Sintática. E sua prova pedirá análise morfossintática e aqui você então já tem. Tudo bem? O Brasil está. Olha só. Agora, Rose, o Brasil está. Olha a pergunta que você faria. Olha a pergunta que você faria. Rose, o Brasil está onde? O que eu responderia a você? Na América do Sul. Galerinha, perceba.
Quando você faz essa pergunta, onde, de onde, para onde, por onde, você está querendo saber exatamente o lugar onde o Brasil está. Você quer saber é o lugar. E detalhe, lugar aqui, ó, está simplesmente representando uma circunstância. Olha só, lugar é uma circunstância. Aí eu vou logo dizer a você, circunstâncias várias são trabalhadas pelos objetos? Não. Objeto não apresenta uma circunstância, nem o direto, nem o indireto. Mas o que exatamente apresenta uma circunstância? A classe gramatical, por exemplo, falando morfologicamente, a classe gramatical chamada o quê? Advérbio. Queridos, são os advérbios que trabalham com essas variadas circunstâncias. Circunstâncias de tempo, circunstâncias de lugar, de concessão, de finalidade, circunstância de proporção. Então, eu tenho de perceber que cada vez que eu trabalho com uma circunstância, eu já estou trabalhando com uma estrutura adverbial. Cada vez que a sua provinha citar aqui, ó, circunstância, a expressão X, a expressão Y apresenta uma circunstância. Daí eu já tenho de parar e pensar numa estrutura adverbial. E eu também tenho de pensar que estrutura adverbial não tem nada a ver com os objetos. Por que eu estou falando isso? Para você já descartar a possibilidade de este verbo ser um verbo transitivo. Não é verbo transitivo porque os transitivos não pedem uma circunstância como complemento. Mas aqui eu tenho uma circunstância de lugar, Rose. Sim, em outras palavras, o que eu tenho aqui, ó, é uma locução, olha só, locução adverbial como complemento. Isso aqui, morfologicamente falando, você se lembra, ó, as locuções fazem parte das 10 classes gramaticais. Se elas fazem parte das 10 classes gramaticais, o que eu estou fazendo aqui é uma análise, o quê? Morfológica. Agora, sintaticamente falando, uma locução adverbial exerce que função? A de adjunto adverbial. Olha só, isso aqui é só um adjunto adverbial. Rose, adjunto adverbial de lugar. É, adjunto adverbial de lugar. Agora preste atenção. Aqui você tem sujeito, verbo e complemento. Só que o complemento do seu verbo não foi um objeto. O complemento do seu verbo foi uma locução adverbial ou, sintaticamente falando, o complemento do seu verbo foi um adjunto adverbial. Galerinha, pronto. Verbo que exige não um objeto, mas um adjunto adverbial como complemento, só pode ser verbo o quê? Intransitivo. Olha aí, ó. Verbo intransitivo. Verbo intransitivo é aquele verbo que vai exigir no seu período, quando realmente exigir, vai exigir no seu período um adjunto adverbial. Entende isso, ok? Então está aí, ó, sujeito, verbo e complemento. Eu não tenho verbo de ligação. Eu olho para o verbo estar, eu só vou pensar em verbo de ligação, porque eu aprendi a memorizar os verbos de ligação. Não é assim, você não tem de memorizar, você tem de aprender de fato. Então não é verbo transitivo, porque não pede nenhum tipo de objeto. Não é verbo de ligação por características que apresentarei a você daqui a pouco. Só pode ser verbo intransitivo porque o seu complemento é de fato uma estrutura adverbial ou uma estrutura circunstancial. Mas deixe-me também dizer uma coisa a você. Eu preciso reconhecer os advérbios, eu preciso reconhecer os adjuntos adverbiais para também entender que um determinado verbo está exigindo um adjunto adverbial, para eu não confundir com os complementos verbais. Então, para isso, eu vou só abrir um parênteses aqui rapidinho, daqui a pouco eu volto ao verbo intransitivo, vou abrir um parênteses aqui rapidinho e vou explicar a você algumas características do advérbio. Precisamos entender, precisamos encontrar os advérbios, as variadas circunstâncias no nosso período, ok? Vou apagar aqui e deixe-me colocar aqui a você. Olha só, abertura de um parênteses rapidinho. Rose, advérbio. Na verdade, o que é um advérbio? Ok. Advérbio, segundo a gramática, é aquele termo, é aquela palavra que vai
Escrito na gramática é assim, ó, modificar o sentido de alguns termos, de algumas classes gramaticais. De um verbo, você já conhece isso, de um verbo, de um adjetivo, de um outro advérbio. Pode modificar o sentido de toda uma oração. Mas falando também de forma mais clara, de forma mais simples, advérbio é sempre aquele termo ou aquela expressão, é aquela estrutura que no seu período apresentará uma determinada circunstância. Então, olha só, advérbio está ligado à circunstância, tá? Advérbio está ligado à circunstância. Então, cada vez que a sua prova mencionar a palavra circunstância, você tem logo de pensar numa estrutura adverbial. Mas para isso eu preciso reconhecer as variadas circunstâncias que poderão estar em minha prova. Vamos conhecer as principais, vamos conhecer algumas, só aquelas que realmente desabam em sua provinha. O advérbio pode apresentar aqui no meu período, por exemplo, uma circunstância de lugar. Olha só, lugar. O advérbio também pode apresentar uma circunstância de tempo. De tempo. Também pode apresentar uma circunstância de modo. Sim, todas essas daqui você já conhece. Pode apresentar também uma circunstância de quê, gente? De intensidade. Intensidade. Também o advérbio pode apresentar uma circunstância de causa. Gente, pelo amor de Deus, olha esta daqui. Essa aqui é a que mais aparece na sua prova, viu? Não brinque com a circunstância de causa, porque é a que mais aparece na sua prova. Mas o advérbio também apresenta uma circunstância, não é circunstância aqui para escrever, né? De consequência, escrever a consequência. Uma circunstância de consequência, Também pode apresentar aqui olha só como são várias, uma circunstância de concessão, e eu só estou colocando aquelas que aparecem em sua prova, uma circunstância de finalidade, e só mais uma circunstância de condição. Rose, o que eu faço? Na verdade, você precisa conhecer essas circunstâncias, gente, pela interpretação. Eu terei de ler o meu período e já logo deduzir, aqui eu estou percebendo, pela interpretação que eu estou fazendo do meu período, eu estou percebendo uma circunstância de lugar. Eu preciso, gente, reconhecer pela interpretação. Não existem táticas. Ou você lê, interpreta e reconhece de fato essas circunstâncias, ou você simplesmente correrá o risco de confundir isso com os variados objetos. Preciso ler e interpretar. Mas eu voltarei com isso, eu vou ter de parar aqui agora por causa do nosso tempo, já está terminando o nosso tempo aqui, mas eu pararei aqui e voltarei logo em seguida para explicar e mostrar a você como é que funcionam essas circunstâncias e de que forma que eu vou interpretar isso em um período, ok? Obrigada, gente. Tchauzinho.